invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, neste dia 18 de novembro de 2015. Cumprimento os eminentes pares e, em nome da Câmara, cumprimento a doutora Procuradora, os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam todos muito bem-vindos, e os nossos valorosos servidores. Se todos estiverem de acordo, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada. Esses serão adiados, tá? Todos. Anuncio que serão adiados o 4 da pauta, continuação de julgamento de Biolab, apelante e União Química, e apelado MJ da Silva e Santos Limitada. Isso ficará para a próxima sessão. O 9, esse aqui porque eu tenho vista e não vi. O 9, de Rondonópolis, apelação 90.867/2015, apelante Elias Fará, apelante também Badi Fará, e apelados os mesmos, relator desembargador Guiomar, adiado por indicação do relator. Também o 10, entre as mesmas partes, e pelo mesmo motivo. O 11, também de Rondonópolis, processo de Lufit Micael Fará Neto e outros, com apelante e apelado Badi Fará, também adiado por indicação do relator. Também o 12, entre as mesmas partes. O 13 também. O 8, apelação 15.2556/2013, apelante Condomínio Edifício Central Parque, e apelado Dora Maria Coslaz Marques, por indicação da relatora, desembargadora Serli. E o 16, também da indicação da desembargadora Serli, Nelson Santos é apelante e apelado Frederico Peçanha Couto e outros. A apelação lá de Várzea Grande. O 1 da pauta é a continuação do julgamento do agravo do instrumento 83280/2015, agravante Gilberto Eglair Possamay e outros, e agravado Odair Fernandes Masson. Nas sessões pretéritas, a doutora relatora negou provimento, o primeiro vogal deu provimento, e o segundo vogal, o desembargador Guiomar, tem vista dos autos, que tem a palavra. Senhor presidente, aqui eu pedi vista por conta da divergência entre os votos precedentes, e toda a discussão gira em torno de posse de uma área de uma fazenda aqui de 13 mil hectares e uma área de 2 mil e poucos hectares, e a discussão aqui parece que gira em torno de 100 hectares. Como me parece que tudo leva a crer que a discussão é numa área quase divisa ou sobreposição, eu acho que talvez fosse interessante realizar uma audiência de judicação, mas como o voto da eminente relatora é de um sentido e o voto da Vossa Excelência é de outro, eu vou ter que fazer a opção por um deles. Eu vou votar pedindo em venda à eminente relatora, provendo o recurso para que essa posse fique melhor esclarecida. Eu preferia na judicação, mas agora durante a prova na instrução. Então, com essa conclusão, acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, o recurso foi provido por maioria. Agora, o 2 da pauta, agravo do instrumento 13.27.6/2015, agravante Esporte de Odenir Hortolã e agravado ADM do Brasil. Relatora, desembargadora Serli, negou provimento. O primeiro vogal, desembargador Rubens, deu provimento, tem vista dos autos, o desembargador Guiomar tem a palavra. Aqui a discussão
técnica aqui sobre a questão da penhora online, que recaiu sobre o capital de giro do espólio agravante e impediu de pagar seus colaboradores, pensão alimentícia, etc. Tal. Alternativamente, defende o julgamento e o reconhecimento de fraude à execução, que argui que atribui ao devedor principal por ter alienado fraudulentamente, segundo diz, os bens que deu em hipoteca, a fim de referidos bens responda pela execução e, se entender necessário, que se determine a penhora dos bens do espólio até o inventário. Nesse caso também eu estou pedindo a eminente relatora acompanhando o voto de Vossa Excelência, e aqui a situação é singular, porque no curso da execução foi mandado levantar as garantias, né, que incidiam sobre o imóvel, e aí, levantado, esses imóveis foram transferidos para terceiro. Embora a forma como foi substituída a penhora por online, mas a verdade é que geraria para o devedor uma obrigação de propor praticamente uma ação pauliana contra terceiro, vai criar um embaraço jurídico que não é possível atribuir isso ao credor. Então, eu estou, nesse caso, negando provimento ao... Não, ao contrário. Estou dando provimento ao recurso por conta do imóvel ter sido transferido para terceiros. É isso, né, senador Celi? Liberada as garantias, o devedor alienou para terceiro. Então, seria impingir e por culpa até da administração da justiça isso aí. Então, eu estou provendo o recurso para... negando provimento. Isso aqui é negando provimento ao recurso por conta de não se atribuir ao credor a obrigação de estar discutindo com o terceiro em nome de quem esse imóvel que era objeto da penhora já havia transferido. Então, estou mantendo a decisão impugnada. Espera aí. A fim de negar provimento ao agravo e manter a decisão impugnada, que na execução... Então, isso. Então, Vossa Excelência negou, então eu também estou negando provimento ao recurso. Então, o recurso foi desprovido por maioria. Agora, o 3 da pauta, continuação do julgamento do agravo de instrumento 14, 17 e 18 de 2015, agravante Jaime Veríssimo de Campos e agravado Banco Sistema. A doutora relatora negou provimento, o primeiro advogado do desembargador deu provimento, o desembargador Guilmar tem vista dos autos. Senhor presidente, aqui eu também estou pedindo a eminente relatora acompanhando Vossa Excelência por conta de se ter homologado uma desistência de execução, tramitava há muito tempo, e redirecionado contra o avalista com penhora online. Eu estou pedindo vênia para acompanhar o voto de Vossa Excelência. Recurso provido por maioria. Trinta e 39 da pauta, desembargador Guilmar. É pedido de preferência formulado pelo Dr. Fábio Dalboni de Andrade na apelação 149819/2015, que é apelante Firmino Gomes Barcelo, também Banco do Brasil, é apelados os mesmos. Tem a palavra Vossa Excelência. Horário, né? Marcelo, apenas para determinar que o início da correção monetária e do Barcelo, que quer aumentar 38 mil, arbitrado em 38 mil, e eu estou achando que está razoável. Estou mandando corrigir apenas a correção monetária. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil para determinar que a início da correção se dê a partir do arbitramento e negando provimento ao apelo do Barcelos por entender que os honorários foram bem arbitrados em 38 mil reais. Advogadora Serdi. Também estou de acordo. Recurso do Banco do Brasil parcialmente provido e recurso do autor desprovido. Também pedido de preferência formulado pelo Dr. Fábio Dalboni de Andrade, 38 da pauta, desembargadora Serdi. Apelação 149774, 2015, apelante Antônio Carlos de Barcelos, também e apelante Banco do Brasil, apelados os mesmos. Apelação Silvação de arbitramento de honorários advocatícios, contrato de prestação de serviço, rescisão unilateral, advogado que atua apenas pela verba de sucumbência, contrato de risco, preliminar de falta de interesse processual rejeitada, mérito,
direito subjetivo ao recebimento dos honorários na proporção dos serviços prestados, redução da verba honorária, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, recurso interposto pelo requerente, primeiro apelante desprovido, recurso apresentado pelo requerido, segundo apelante, parcialmente provido. Estou de acordo, desembargador Guiomar. Conveniente relator. Recurso do Dr. Antônio Carlos Barcelos não provido e parcialmente provida do Banco do Brasil, conforme o voto da relatora. 24 da pauta, desembargador Guiomar. As partes são as mesmas. Barcelo Carlos e Gomes, Banco do Brasil, são apelantes e apelados respectivamente. Presidente, aqui tem uma discussão, nós votamos, parece, numa situação precedente aí, quanto à legitimidade para a cobrança desses honorários. Eu, apenas para lembrar, Vossa Excelência, eu vou acolher uma preliminar de legitimidade, mas vou ler o voto, porque essa questão aqui, acho que ela é meio controvertida, né? Então, estou dizendo, com razão à preliminar de legitimidade ativa arguída pelo banco. Sucede que não se cumpriu a regra do parágrafo 3º do artigo 15 da Lei 8.906, Estatuto da OAB, que dispõe: os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia na forma disciplinada nessa lei e no regulamento geral. Aí vem, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar à sociedade de que façam parte. Assim, a regra prescreve a possibilidade de formação de sociedade civil para prestação de serviço advocatício. Entretanto, as procurações em caso de contratação de sociedade serão outorgadas individualmente aos advogados, com a expressa indicação da sociedade de que fazem parte. A indicação na procuração apenas o nome do advogado, do nome da sociedade de que faz parte, é necessário para se saber quem foi contratado, vale dizer, se o advogado em nome próprio ou se a sociedade de advogados, porquanto o contratado é que será de legitimidade para receber os honorários. E aí que eu cito algumas jurisprudências do STJ e estou dizendo que no caso aqui a procuração outorgada pelo banco apelante para a sociedade autora e muito menos para os advogados dela fazem parte com indicação expressa. Documento juntado, etc. Estou folhando essa preliminar. Essa aqui é oriundo da OAB, conhece bem essa realidade. Eu estou pedindo vista, porque isso. A parte fez o memorial, ainda trouxe um acordo meu aqui, dizendo que, olha, conforme o caso pode, tá? Então eu vou ter que ver se conforme. Sim, vou verificar. Então, vai ser com vista. Adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do vogal. Eu adianto o meu voto para acompanhar o relator. Sim, o relator e a revisora acolheram a preliminar de ilegitimidade ativa. Está anotado. Já pegou as 30, você lembrou de procurar. 7 da pauta, desembargador Guiomar, da comarca de Diamantino, agrava o instrumento 149.243 de 2015, agravante Reginaldo Caseta, é agravado Delcio Branco. 7 da pauta, é para Vossa Excelência. Aqui, atendendo o pedido de preferência da doutora Crislaine Baldo. Eu vou direto ao voto em sustentação? Não, né? É agravo, né? Cuida-se de agravo de decisão que julgou extinto os embargos em relação ao agravante, sem redução de mérito, em decorrência da litispendência. O agravado promoveu a execução da cédula de produto rural, vinculadas ao contrato de compra e venda de soja em grãos, que recebeu por endosso da empresa Agrenco do Brasil. Os executados Reginaldo Gazeta, Miriam Regina de Cesarino Gazeta, Célio Aparecido Gazeta e Walter Trabaquim Júnior, opuseram os presentes embargos à execução e alegaram que houve a resolução do contrato em face do inadimplemento do contrato do contratante Agrenco. Por essa razão, também ficaram resolvidas as CPR, que se tornaram inexigíveis, requereram a extinção da execução e a declaração de nulidade das CPRs e do endosso e sucessivamente sustentaram a onerosidade excessiva do contrato. O juiz de origem entendeu que a matéria discutida nos embargos já havia sido tratada em ação de rescisão do contrato número tal, promovida anteriormente pelo Reginaldo Gazeta contra a Agrenco do Brasil,
Banco, Wesley do Brasil e Deutsche Bank, e extinguiu os embargos da execução em relação a Reginaldo, em decorrência da dispendência, e manteve os demais embargantes no polo passivo, apesar de ter determinado a suspensão dos embargos até a decisão final da ação de rescisão de contrato, atualmente em grau de recurso de apelação. Condenou ainda o agravante ao pagamento das custas e honorário de R$10.000. Sim, portanto, a controvérsia em verificar se há ou não dispendência entre a ação de rescisão de contrato e os presentes embargos da execução, ambos propostos pelo agravante, de modo a justificar a extinção do feito em relação a ele e a consequente condenação em honorário de sucumbência. Para se configurar a dispendência, faz-se necessária a identidade de parte, pedido, causa de pedir e tal. Observa-se que a ação de rescisão de contrato foi proposta pelo agravante contra o banco agravado e também contra a Grenco e o banco West. Portanto, caracterizada a identidade de parte. O pedido em ambas as ações consiste no reconhecimento da inexistência de débito em razão da nulidade da célula rural e do endosso que transferiu o título à Grenco para o banco agravado. A causa de pedido também é idêntica, porque em ambos se discute a tese da execução do contrato não cumprido e a onerosidade excessiva do contrato que acarreta a nulidade da cláusula do produto rural em face do desvirtuamento de sua natureza. Cita alguma jurisprudência, tal. E, com essas considerações, senhor presidente, eu estou negando provimento ao recurso. Como vota? Desembargadora Serli. De acordo. Recurso desprovido da unanimidade, porque eu também estou de acordo. Desembargadora Serli, 15 da pauta, apelação 137536-2015 de Poconé. O apelante é Salvador Lobo de Campos e outros. E o apelado José Vicente Pano de Pádua Campos. O pedido de preferência é formulado pelo Dr. Gustavo Catarelli? Dr. Gustavo Catarelli. Apenas pedido de preferência. Apelação civil, ação de nulidade de negócio jurídico, doação de ascendente a descendente, filho reconhecido em ação de investigação de paternidade posterior, doação inoficiosa, excedeu parte disponível para testamento, artigo 549 do Código Civil, nulidade absoluta, ordem pública, doador ainda vivo, possibilidade, sentença mantida, recurso desprovido. Registrando que o doutor Gustavo defende os interesses do apelado, né? José Vicente Panes. Né? Então, desembargador Guilmar. Acordo. Então, o recurso foi desprovido à unanimidade. Se ele quiser. (31) da pauta, apelação de Demétrio Marques de Oliveira, de Edneia Maria de Rezende Costa, de Paulo Donizete da Costa e o outro, e apelados os mesmos, da comarca de Cáceres, apelação 1480-24-2015, desembargadora Serli é a relatora, tem a palavra. Vou ler só a parte dispositiva. Apelação civil. Ação de cobrança, acumulada com indenização por danos patrimoniais e morais pelo rito ordinário com medida incidental de protesto contra alienação de bens, retirada de sócio da sociedade empresarial, instrumento de confissão de dívida, existência de condição, evento futuro e incerto, ausência de comprovação da exigibilidade do título, lucros cessantes, penhora do imóvel por dívida da empresa, ausência de comprovação dos lucros auferidos com atividade empresarial, lucros presumidos, impossibilidade. Então, desembargadora, desculpe. Este caso, a sustentação oral. Tem sustentação oral? Por parte do doutor Nestor Fidelis. Né? Então vamos começar do zero. Então vamos ao relatório. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Demétrio Marques de Oliveira e também por Edmeia Maria de Rezende Costa, Paulo Donizete da Costa e Comercial, VL de Veículos e Peças Limitada. Objetivando a reforma da respeitável sentença que nos autos de ação de cobrança acumulado com indenização por danos patrimoniais e morais com medida incidental de protesto contra alienação de bens, numeração única, número tal, ajuizado pelo primeiro apelante contra os demais,
Julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 5.000 a título de danos morais, bem como o pagamento de R$ 161.920 a título de danos materiais, face à perda do imóvel em sede de arrematação. Além disso, também declarou a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em R$ 5.000. O primeiro apelante defende a exigibilidade do documento de confissão de dívida no valor de R$ 211.000, já que a economia dos apelados restou restabelecida, o que afastaria a condição suspensiva da obrigação. Afirma que foram devidamente comprovados os requisitos necessários à condenação em lucros cessantes dos requeridos, tendo em vista que os contratos de alimentação com a administração pública e o hotel Capri, empresa pertencente ao autor, não puderam ser renovados ante a penhora do imóvel. Ademais, o autor apresentou resignação quanto ao valor indenizatório arbitrado a título de danos morais, sustentando a necessidade de majoração do quanto, eis que o valor de R$ 5.000 seria desproporcional aos danos sofridos. Ademais, defende que os honorários advocatícios devem ser de 20% sobre o valor da condenação, tendo em vista o lapso temporal entre a propositura da ação e o julgamento do feito. As contrarrazões foram apresentadas às folhas tais, momento em que os apelados refutaram os argumentos recursais e pugnaram pelo desprovimento do feito. Por sua vez, a apelante Edmeia apresentou a apelação de folhas tais e os apelantes Paulo Donizete e Comercial VL de Veículos Espécies Limitados apresentaram a apelação de folhas, onde seguem a mesma linha de argumentação, sustentando que, na realidade, o termo excluindo os imóveis de propriedade dos mesmos oferecidos em hipoteca, constando no termo de alteração contratual, não se refere aos bens do ex-sócio, ora autor da demanda, tendo em vista que ainda existiam outros bens de propriedade de terceiros dados em hipoteca. Afirmo que o adimplemento do termo de confissão de dívida estava condicionado ao restabelecimento da situação financeira da empresa, o que não ocorreu, afastando, portanto, a exigibilidade do título. Por fim, sustento que não restou comprovada a existência de qualquer dano passivo de indenização, devendo ser afastada a condenação, bem como reduzidos os honorários advocatícios arbitrados na respeitável sentença. O autor apresentou contra as razões às folhas, momento em que refutou os fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento dos apelos. É o relatório. Para sustentar em nome do seu cliente, Paulo Donizete Costa, concedo a palavra ao Dr. Nestor Fernando Fidelis, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador Rubens, excelentíssima desembargadora relatora, desembargador Guilmar Teodoro. O equívoco de começar a ler o dispositivo quase me fez desistir da sustentação oral. Estava indo tão bem. Porque Paulo Donizete, Edmeia e Demétrio eram sócios e são parentes. E essa situação relaciona-se muito com situações familiares deles. Desta situação que está contida nesse processo, diversas consequências, inclusive a separação do casal, filhos usando drogas, tudo relacionado dessa situação financeira lamentável. O Demétrio pede na inicial dele a indenização patrimonial, condenação de lucros cessantes, dano moral de R$ 93.000, condenação solidária dos requeridos por conta de confissão de dívida e o protesto contra a alienação de bens. Ele conseguiu por pouco tempo o benefício da justiça gratuita, mas foi comprovado nos autos que ele tem uma empresa que presta serviço de alimentação para diversos municípios no interior de São Paulo e o benefício foi revogado. Demétrio foi sócio da empresa até 1997, em janeiro, quando a empresa começou a passar dificuldades com o Plano Real. E, por conta disso, na hora das dificuldades, ele se afastou da empresa. Tem um termo de alteração contratual, da onde consta um ponto crucial para essa questão. Diz o seguinte, a cláusula 7ª, abre aspas, compromete-se os atuais sócios a efetuarem as substituições das garantias oferecidas pelos sócios retirantes nas obrigações que constituem o passivo da sociedade, excluindo os imóveis de propriedade dos mesmos oferecidos em hipoteca, assim como excluí-los da condição de avalistas. Como o julgador singular bem notou, o único imóvel era aquele onde se situava a sede da empresa, dada em garantia hipotecária para o Banco do Brasil, aliás, Banco General Motors. Sendo a referida cláusula 7ª, sendo que ela diz claramente que os sócios que ficavam na empresa deveriam substituir as garantias oferecidas pelos retirantes
nas obrigações que constituíssem o passivo da sociedade, veja bem, excluindo os imóveis de propriedade dos mesmos oferecidos em hipotecas, assim como excluídos da condição de avalistas. O termo consignado não foi incluindo, mas foi excluindo. Não existiam outros bens dados em garantia de propriedade de terceiros. Demétrio também traz para o processo um termo de confissão de dívida no qual traz o seguinte: declaram ainda que o vencimento da dívida à hora confessada será indeterminado, comprometendo-se a efetuar o pagamento logo após o restabelecimento da situação financeira da empresa à hora transferida. Então, como o vencimento era indeterminado, e aconteceu essa cláusula condição suspensiva, que nunca se efetivou, a empresa nunca voltou a funcionar, não há que se falar em pagamento nesse sentido. A empresa até a presente data não se restabeleceu e também não há como se ver como lógico. É um absurdo que diga que os sócios remanescentes têm que pagar danos morais, como ele pede, é um absurdo realmente. A empresa nunca funcionou, a sentença foi acertada quando julgou improcedente o pedido de ressarcimento. A concessionária Chevrolet, a comercial VL, que está em atuação hoje em Cáceres, não é a comercial VL, é uma loja da Gramarca. E os sócios remanescentes, Paulo e Edmeia, não conseguiram restabelecer comércio algum no mesmo local. Perderam a bandeira Chevrolet. O Paulo Donizete hoje é um funcionário da prefeitura de Cáceres, sem vínculo de efetividade. Edmeia, que era uma moça, uma mulher da alta sociedade, primeira dama do Lions Club, hoje ela passou a vender pães e bolos nos fóruns, na prefeitura, e viveram de favor durante muito tempo. Conheço de perto a situação porque trata-se do meu sogro e da minha sogra, Paulo e Edmeia. Os filhos se envolveram com drogas por conta dessa dificuldade financeira, a perda do padrão de vida que tinham. Então é de se perguntar que dano moral experimentou Demétrio. Quem verdadeiramente passou por dificuldades? Aonde estava Demétrio quando os sócios remanescentes compareciam a inúmeras audiências judiciais e reuniões com credores tentando fazer composições? Venderam uma fazenda. Eles tinham uma fazenda e a tentativa de vender a fazenda era para restabelecer a empresa, para não perder a bandeira da GM, da Chevrolet. Ofereceram ao INCRA para que fosse feita reforma agrária, desapropriação. E quando isso se noticiou na região, invadiram a fazenda, mataram capataz, mataram funcionários, arrastaram os corpos pela estrada, deu Jornal Nacional, picharam a casa deles, a fazenda, vão matar vocês e seus filhos. Eles vieram morar de favor aqui em Cuiabá. Então, logo depois, alguns anos depois, cerca de 6 anos depois, um fazendeiro de Tangará negociou com os poceiros e os proprietários ficaram com uma parte pequena que pagaram dívidas. Ainda assim, há muitas dívidas tributárias, não há que se falar em restabelecimento da empresa. As provas contidas nos autos estão bem claras quanto a isso. O CD encartado às folhas 590 trazem que, na época em que Demétrio saiu da sociedade, a empresa não estava bem. Demétrio já tinha problemas financeiros também. Os sócios, sobrinhos do Demétrio, não queriam que Demétrio tivesse mais dificuldades. Queriam poupá-lo. Se a empresa fosse restabelecida, os sócios remanescentes pagariam, o que não aconteceu. A grande verdade é que todos perderam muito dinheiro, investiram e saíram prejudicados. Não há como perceber que Demétrio mentiu e o juiz de primeiro grau se equivocou a deixar de aplicar a litigância de má-fé por todas as inverdades que ele trouxe aos autos. Vamos finalizar dizendo que, só ressaltando que a responsabilidade ficaram sim a cargo dos sócios, excluindo os imóveis de propriedade dos mesmos, como ficou bem estabelecido. Foi feito um contrato por agentes capazes, negócio lícito, vontade de que as partes tinham direito de manifestar livremente. Temos jurisprudência nos autos dos desembargadores Rubens de Oliveira, Marcos Machado, Orlando Perry. Todos investiram, todos perderam. Infelizmente, vem numa aventura processual o senhor Demétrio, tio dos outros, da outra parte, Paulo e Edmeia, tentar ludibriar o judiciário, como infelizmente parcialmente conseguiu na comarca de Cáceres. Tudo isso nos leva a crer que não tem direito algum a danos morais. Não há que se falar em lucros cessantes, eis que a perda do hotel não pode ser considerada como de responsabilidade dos sócios remanescentes. Assim, seja dado provimento ao recurso interposto por Paulo e Edmeia e seja deixando-se dar provimento ao recurso de apelação interposto por Demétrio Marques de Oliveira. Eram essas considerações. Obrigado.
Por favor. Você não vai ficar muito feliz É. comigo. Apelação civil, ação de cobrança, acumulado com indenização por danos patrimoniais e morais pelo rito ordinário, com medida incidental de protesto contra alienação de bens, retirada de sócio da sociedade empresarial, instrumento de confissão de dívida, existência de condição, evento futuro incerto, ausência de comprovação da exigibilidade do título, lucros cessantes, penhora do imóvel por dívida da empresa, ausência de comprovação dos lucros oferidos com atividade empresarial, lucros presumidos e impossibilidade. Danos materiais, existência de instrumento particular de alteração contratual, inadimplemento contratual, possibilidade de ressarcimento, danos morais, direitos de personalidade, transtornos comprovados, possibilidade de indenização. Quanto indenizatório desproporcional ao dano suportado pelo autor, majoração. Coloquei em R$10.000, tinha sido arbitrado lá em 5 mil, eu só aumentei para 10. Honorários advocatícios mantidos, sentença reformada, recurso do autor parcialmente provido e recurso dos réus desprovidos. A única coisa que eu alterei foi essa questão, porque eu tenho mais ou menos um patamar de quanto eu coloco esses danos nessa situação. E honorários advocatícios, que era um dos pedidos do IDMES que baixasse, eu achei que o valor estava correto, R$5.000, pela situação do processo. Esse é o meu voto. Se precisarem, eu leio integralmente. Desembargador Guilmar. Com a relatora. Estou de acordo com o relator. Recurso de demérito parcialmente provido, desprovido dos demais litigantes. Desembargador Guilmar, Vossa Excelência é relator do habeas corpus 1541-76 de 2015 de Alta Floresta, em que é impetente Dr. Marcelo da Silva Casavara, defensor público, e o paciente MVL. Parecer do Dr. Leonir Columba pela denegação. Fica ratificado. Presidente, eu estou denegando a ordem aqui nesse habeas corpus, porque a prisão civil está fundamentada no descumprimento de cumprimento de obrigação alimentar não adimplida e sem justificar bem as razões pelas quais não paga. Estou negando a ordem Questão da competência alegada, Vossa Excelência examinou? também. Competência aqui, deixa eu ver aqui. Hã? Mas é porque acho que a vara que Deixa eu ver, vamos ler aqui, deixa eu lembrar que vai disso. Foi impetrado por Marcelo em favor do paciente, contrato do juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca da Floresta, que decretou a prisão do devedor na execução de alimentos. A controvérsia está em saber se é caso de revogar a prisão civil do paciente, decretada pelo juiz aqui da vara em razão das alegadas nulidades apontadas pelo impetrante, como nulidade absoluta por violação à competência, ausência de título executivo e nulidade absoluta por violação. De início, cumpre destacar que as informações prestadas pela autoridade coautora dão conta de que o caso se trata de execução de alimentos embasado em título judicial emanado da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta. Nos autos, medidas protetivas. Consta que o paciente foi intimado por edital acerca da decretação da medida, bem como da prisão civil decretada. Então, a questão é se o juiz que aplica as medidas protetivas de prisão, se é o competente. Nós temos decidido aqui que vai tudo para a vara das violências e das... não sei. E por que 90 dias? Que é o prazo da lei. O máximo, né? Se pagar no outro dia, está liberado. Prisão coativa. Eu não costumo fazer muito essa diferença. Você está achando meio assim, de plano, mandar... Não, não sei. Eu estou achando que ninguém pode ficar preso 90 dias depois de uma detenção. Aí não trabalha para pagar? Não vem com esse negócio de transferir. Serli, Acompanhe, relator. ordem denegada por unanimidade.
Enquanto Vossa Excelência examina aí, fica julgado da pauta complementar número 1, da relatoria do desembargador Serli, o regimental 7, 8, 9, 11, 13, desprovido, os declaratórios 20, 21 e 23, desprovidos. Do desembargador Guiomar, fica da pauta complementar número 1, desprovido o regimental 3 e 6, os declaratórios 14, 15, 18, 19, 22 e 24. Desembargador Rubens, da pauta complementar número 1, não providos o 1, 2, 4, 5 e 10, regimentais. Da pauta o 12, não conhecido. Os declaratórios 16 e 17 não providos. Vamos à frente. 5 da pauta, Arantes Alimentos Limitada em recuperação judicial. É agravante, Blackwood Consultoria Empresarial Limitada é agravado. Tem A discussão posta encontra-se à margem do procedimento recuperatório. Então, eu sou o relator. Agravo de instrumento, carta precatória. Nova avaliação de imóvel penhorado. Erro constatado. Artigo 63, inciso 1 do CPC. Repetição da diligência provincial da justiça. Inviabilidade, necessidade. Aqui é o seguinte: vai avaliar um bem numa precatória
discute-se, porque o oficial de justiça que avaliou. Aí manda fazer nova avaliação, manda o oficial de justiça de novo. Entendeu? Por isso que eu estou dando provimento, né? É isso. Todos de acordo? Entendeu? Quer dizer, pô, já... Recurso provido por unanimidade. Desembargador Guiomar Francisco Alves de Moura é agravante, Banco Safra é agravado, agravo instrumento 145992 de Rondonópolis, 6 da pauta. Eu estou negando provimento. Decretada a nulidade da execução pela ausência de intimação do banco para o cumprimento da obrigação de fazer, restam ordenados nulos atos praticados no processo. Correta, portanto, a decisão que tornou sem efeito a decisão que havia determinado a penhora do valor cobrado a título de multa, porque não tinha sido intimado. Estou negando provimento ao recurso. Desembargadora Serli, recurso desprovido por unanimidade. Desembargadora Serli, 14 da pauta, apelação 136190-2015, Gold Delos Empreendimentos Imobiliários, apelante e apelado Joilson Lopes da Silva Júnior. Apelação civil, ação de indenização por perdas e danos, aquisição de bem imóvel, atraso na entrega do residencial, falha na prestação de serviço, ato ilícito configurado, dano moral, caracterização, quanto indenizatório, proporcional e razoável, cobrança indevida de taxa de corretagem, não comprovada a ligação entre a construtora e a empresa de corretagem, ônus do autor, contrato celebrado por terceiros alheios à demanda, cobrança indevida de repasse na planta, ausência de contratação, não comprovação da natureza e origem da cobrança, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade e ilegalidade, sentença reformada, recurso parcialmente provido. Só pegar. Recurso parcialmente provido por unanimidade. Só um minutinho, então, vamos lá. Desembargador Guiomar. Então, recurso parcialmente provido por unanimidade. Na hora que você... 17, a Geni Francisco de Souza Caldeira é apelante. Imobiliário de Nogueira Limitada é apelado. No Sinop, a apelação número 1392-96-2015, 17 da pauta, desembargadora Serli. Recurso de apelação civil, ação de reintegração de posse acumulada com perdas e danos, falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, nulidade, inocorrência, questão suprida com posterior vista dos autos e consequente ciência de todos os atos do processo, ausência de manifestação na primeira oportunidade de falar no processo, preclusão, preliminar rejeitado, rescisão contratual e reintegração de posse, cumulação de pedidos, possibilidade. Erros materiais quanto à quantidade de parcelas pagas, bem como do benefício pela restituição. Necessidade de correção, indenização por benfeitorias, retenção prejudicada. Reintegração de posse já consumada, recurso parcialmente provido. Desembargador Guiomar. Rejeitada preliminar, recurso parcialmente provido. 18 da pauta, de Rondonópolis. Apelação 141900.
2015, apelante SD e outro, e apelado ED. Relator, desembargador Guiomar. Parecer do doutor Astúrio, dizendo que não há necessidade de intervenção do Ministério Público. Parte maior de capar. 18 sou eu, é Serli. Aliás, né? desculpe, desembargadora Serli, 18 a pauta. Tô ficando louca. Apelação civil, ação de exoneração acumulado com revisional de alimentos, possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Alimentos devidos entre ex-cônjuges. Necessidade não presumível, ausência de comprovação de incapacidade laboral. Prova da capacidade técnica profissional da apelante, lapso temporal suficiente para a reinserção no mercado de trabalho. Inexistência de outras provas. Sentença mantida, recurso desprovido. Muito de acordo. Desembargador Guiomar, recurso desprovido por unanimidade. 19 da pauta, apelação 142-0/2015, Banco Volkswagen apelante, Benedito Xavier de Arruda apelado, desembargador Guiomar, relator. XIX. Eu estou rejeitando a penalidade da sentença e estou, no mérito, negando provimento ao recurso, dizendo o seguinte: a comprovação de mora é condição de possibilidade da ação de busca e apreensão no termo parágrafo 2º do Decreto-Lei 911. A notificação, aqui que está o auxílio, a notificação extrajudicial efetivada após o falecimento do devedor fiduciário não se revela suficiente para a comprovação da mora, situação que seja extinção da ação por falta de procedimento. E aí? O pessoal do artigo somente se aplica nas hipóteses de falecimento no curso do processo. Tá? Aqui foi antes, a notificação foi antes da morte e antes do... Preliminar rejeitado é recurso desprovido por unanimidade. Tem que assinar. 20 da pauta, desembargadora Serli, Banco, aliás, a Aimoré Crédito S.A. é apelante, apelado Aldemar da Silva Barcelos. Dou parcial provimento ao recurso para reduzir o quanto indenizatório para R$10 mil. Rejeitada a preliminar, recurso parcialmente provido por unanimidade. 21. Banco do Brasil, apelante José Messias Leal de Moraes também, e também são apelados de Primavera do Leste, apelação 14.21.12.2015, 21 da pauta. Nego o provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil e dou parcial provimento ao recurso interposto por José Messias Leal, tão somente para determinar que a incidência de juros se dê a partir da citação, mantendo inalterada a sentença. Recurso do Banco do Brasil não provido, do José Messias Leal de Moraes, parcialmente provido à unanimidade. 22, desembargador Serli, Primavera do Leste, Banco do Brasil, Companhia Segurança do Brasil, Clecir Terezinha Schaefer, são apelantes e apelados. Dou Desembargadora Serli. parcial provimento ao recurso interposto pela Aliança do Brasil Companhia de Seguros para reformar a sentença e julgado improcedente pedido formulado. E, de consequência, julgo prejudicado o recurso interposto pelo Banco do Brasil. Tenta ao princípio da sucumbência com fundamento no artigo 20, parágrafo 4 do CPC, condena o autor apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixam em R$10 mil.
Uhum. Ação de seguro de vida, demanda ajuizada pelo beneficiário. Prescrição. Inocorrência. Carência da ação por falta de interesse de agir e legitimidade passiva. Não configuração. Preliminares rejeitados. Recusa da proposta de seguro. Ciência inequívoca do segurado evidenciada. Falta de pagamento do prêmio. Seguro não contratado. Segurado portador de apenas um rim. Omissão quanto ao real estado de saúde. Má-fé evidenciada. Segundo apelo provido, primeiro apelo prejudicado. Deu para entender ou não? Vou ler. Existia um contrato, mas no contrato não previa, tinha uma cláusula que não previa a situação dele. Entendeu? Não, tinha o contrato, mas na cláusula dizia, não a situação dele, que ele perdeu um rim. Não tem a cobertura. No 4 de agosto de 2004, o senhor Nilson Schaefer, o esposo da apelante, se dirigiu a uma das agências do Banco do Brasil, ocasião em que assinou a proposta de adesão relativa à pólice de seguro de vida em grupo número tal, emitida pela Companhia de Seguro Aliança do Brasil, estipulada pelo Banco do Brasil, consoante se denota do documento acostado às folhas 40. Ao preencher o referido documento, o segurado fez constar que era portador de apenas um dos rins, circunstâncias esta que, segundo a seguradora apelante, teria motivado a recusa da proposta de seguro. Contudo, por entender a sentenciante que a recusa da proposta de seguro imprescinde de prévia notificação do segurado e que a falta de pagamento do prêmio de seguro mediante débito em conta se deu por culpa exclusiva do Banco do Brasil, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar os requeridos ao pagamento da proposta de seguro no valor de R$ 599.000. Acrescidos de juros a partir da citação e da correção monetária da data da contratação até o efetivo pagamento. A despeito do entendimento vazado na sentença recorrida, tenho que a comprovação da recusa da proposta de seguro, somente mediante notificação endereçada ao segurado, não é regra absoluta, quando for possível aquilatar por outros meios que o segurado tinha conhecimento da recusa. Nesse sentido, da detida análise do conjunto probatório, angariado nos autos, é possível aferir que o segurado tinha plena ciência da recusa da proposta. Quer dizer, ele fez a proposta e o banco recusou. Vale lembrar que a proposta de seguro é a manifestação da vontade de apenas uma das partes. Trata-se de ato jurídico unilateral que, por si só, não gera o contrato que depende do consentimento mútuo. Nesse sentido, aí coloquei lá a jurisprudência e tal. Com efeito, é sobre as respostas dos segurados às perguntas constantes da proposta que o segurador opera a seleção dos riscos e conclui se deve aceitar ou recusar o seguro proposto. Desse modo, não se pode olvidar que a boa-fé é elemento essencial em contrato de seguro, caracterizada pela lealdade e clareza nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avançadas. O documento acostado às folhas 45, enviado pela Aliança do Brasil, Companhia de Seguro Banco do Brasil, evidencia que o segurado teve expresso conhecimento da recusa da proposta. Por intermédio do referido documento, a seguradora noticia ao banco que a proposta não foi aceita por decurso de prazo. Uma anotação consignada no mesmo documento faz alusão a um laudo médico, com especificação do motivo e da data retirada do rim, denotando que a recusa se deu por decurso do prazo para apresentação pelo segurado do propalado laudo. Todavia, isso por si só não seria o bastante para se concluir pelo conhecimento por parte do segurado acerca da recusa da proposta, se não fosse por um detalhe. Este documento foi juntado pela própria autora na peça exordial. Tal fato demonstra que o segurado estava de posse da referida correspondência e que, por isso, tinha plena e inequívoca ciência da recusa da proposta do seguro.
Também milita em favor dessa conclusão o fato de o segurado jamais ter questionado a inocorrência do débito em sua conta do prêmio ajustado. Ao assinar a proposta de seguro, ficou estabelecido que o prêmio no valor de 6.000 e tanto seria pago mediante débito automático na conta corrente do segurado no prazo de 30 dias da contratação. Não obstante, obviamente que, em virtude da recusa da proposta, o Banco do Brasil se absteve de promover o propalado desconto. E não poderia ser diferente, uma vez recusada a proposta, inexistia motivo justificador para a realização de qualquer desconto na conta corrente do segurado, a título de pagamento de prêmio. A despeito desse fato, não se evidencia em momento algum que o segurado tenha questionado a falta de desconto do prêmio, circunstância que também milita em favor da conclusão de que ele tinha plena ciência de que o seguro não havia sido contratado. Assim também, por não ter ocorrido o pagamento de qualquer valor relativo ao prêmio estipulado, não pode prevalecer o entendimento de ter havido a contratação do seguro, conforme consignar na sentença recorrida. Impede consignar que não se trata aqui de atraso no pagamento de parcelas do prêmio, situação em que demandaria constituição em mora do segurado mediante notificação. A situação posta em exame espelha a falta de pagamento integral do prêmio, já que não foi realizado qualquer débito em conta corrente do segurado, fato esse, aliás, incontroverso. E aí coloquei jurisprudência que fala sobre essa figura. Como se vê, tendo ocorrido o óbito antes do pagamento de qualquer valor relativo ao prêmio, é indevido o pagamento da indenização. Ademais, um fato chama bastante atenção. A certidão de óbito do segurado demonstra que ele faleceu de câncer na tireoide e de metástases pulmonares, ou seja, 8 meses depois da assinatura da proposta de seguro que se deu em 24/8/2004. Não obstante, ao assinar a proposta, não fez menção à pré-existência de qualquer moléstia. Pelo contrário, apesar de noticiar a retirada de um dos rins, afirmou que não se submetia a acompanhamento médico frequente e que não fazia uso frequente de medicamentos. Neste contexto, tenho que evidenciar a má-fé na contratação da vença. Aí juntei outra jurisprudência. Como se não bastasse, a proposta de seguro de folhas 40 indica o Banco do Brasil como primeiro beneficiário da apólice. Assim, mesmo que eventualmente pudéssemos considerar válida e vigente a contratação, a indenização securitária seria primeiramente devida até o limite contratado, a referida instituição financeira, cabendo ao autor somente o valor remanescente do saldo apurado, depois de realizada a quitação do saldo devedor decorrente de eventuais operações bancárias realizadas pelo segurado. Então, como decorre a toda evidência, não merece vingar a sentença combatida. Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pela Aliança do Brasil Companhia de Seguros para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado. Vide consequência, julgo prejudicado o recurso interposto pelo Banco do Brasil, atento ao princípio da sucumbência e o resto já li. E honorários advocatícios fixem 10. É natural. É. Que tem. Rejeitadas as preliminares, tá? Bem como as prejudiciais de mérito. Tá arrumando? Vou arrumar. Transfere. Rejeitadas as preliminares. Vamos lá. Assim, por princípio. Não conheceram da arguição da preliminar de deserção. Não. Primeiro. Preliminar de deserção. E não conhecimento por deserção. Rejeitadas as demais preliminares.
Rejeitadas também as prejudiciais de mérito. Deram provimento ao recurso da seguradora. Julgaram prejudicado o da instituição financeira. Agora ficou complicado, né? Entendeu? Essa é a conclusão do julgamento. Dona Serli também, Bradesco e Transportes Panorama, 23 da pauta, apelação 14.28.93 de 2015. Da pauta, recurso provido por unanimidade, né? Provido, sentença anulada. A unanimidade era provimento ao recurso. 25, desembargadora Serli, Banco do Brasil, apelante, espólio de José Alberto Vieira de Aguiar, é o apelado. Dei provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. Ação de renovação. Recurso provido por unanimidade. 26, desembargadora Serli de Vargas Grande, apelação de Benedita Nair de Campos e o apelado é o Banco Semiar Sociedade Anônima. Dei parcial provimento ao recurso apenas para majorar a indenização. 27, de Vargas Grande, Gleice Pereira Nunes, apelado MRV, desembargador Guiomar. Bom, aqui eu estou dizendo o seguinte, que é cabível a responsabilização de empresas que exercem atividade de construção de incorporação de imóvel por danos morais por atraso, sobretudo se esse atraso aqui no caso já está até o dia da promotura da ação, estava com 39 meses, ou seja, mais de 3 anos, aí acho que passa os limites do mero aborrecimento. Estou dando parcial cumprimento apenas para que os danos morais fiquem R$10 mil. De acordo. Recurso parcialmente provido. 28, Várzea Grande, desembargador Guiomar, apelação de Jesuína de Moraes, e o apelado Walter Marquezin. Comprovado que ao tempo da alienação do imóvel já pendia gravame de penhora devidamente registrada, é de rigor o reconhecimento da fraude à execução, penhora registrada. Recurso desprovido por unanimidade. 29, desembargadora Serli, de Várzea Grande, apelação 147.790/2015, Cleison Pérez de Oliveira e Semate. Recurso parcialmente provido. Recurso parcialmente provido. 30, desembargadora Serli, de Várzea Grande, Edilarne Cipriano da Silva, é apelante, Claro, Sociedade Anônima, apelado. Recurso parcialmente provido. Tudo honorário. Recurso parcialmente provido. 32, de Itapurá, desembargadora Serli, apelação 148.106/2015, de Nelson Antônio Orlato e outros, e apelado José Miguel Dier. Recurso desprovido. Curso de apelação, ação cautelar de arresto incidental, não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, intergência do artigo Recurso 803. desprovido. O 33, entre as mesmas partes, apelação 148.107/2015. Aqui Nelson Antônio Orlato é apelante e o José Miguel Dier apelado. Recurso provido. Recurso provido por unanimidade. O 34, também de Itapurá, as partes são as mesmas. Aqui são apelantes e apelados. Primeiro recurso provido, segundo recurso prejudicado. Recurso de Nelson Antônio Orlato e outros provido. E recurso de José Miguel Dier prejudicado. A unanimidade. Desembargadora Serli, de apelação 148.989/2015, Sorriso, Unimed Norte, é apelante, Iraci Santa Catarina Perinha, é apelado. Recurso desprovido. Recurso desprovido. 36, de Rondonópolis, apelação 149.645/2015, desembargador Guiomar, apelante Maria Ivanilda Palmeira Braz e apelado Associação Comercial de São Paulo.
Aqui. Aqui é aquela encrenca da... Vou ler aqui um pouquinho para vocês, né, Não, rememorar. aqui não tem relação jurídica, ele está dizendo que não tem essa relação jurídica, não é isso? É. Mas é aquele negócio da negativação, quem que responde? Ah, tá. Se for no banco, se for no Serasa, negativação, é isso? É. Quem tem que notificar é o Serasa. Bom, Mas nesse caso aí era a pessoa... saber se aqui, né? O senhor da Lídia é saber se é o caso, se é caso de afastar a elegibilidade passiva da Associação Comercial de São Paulo, reconhecida pela sentença, para responder à ação de reparação de dano por falta de notificação do registro do nome da autora no órgão de proteção ao crédito. A autora teve seu nome apontado pela OI, pelo débito proveniente do contrato tramitado no valor de R$ 117, com vencimento tal. Não há informação sobre o tipo de negociação. A inclusão do apontamento foi feita em 2014 pelo Serasa Experian. Fonte SPC de origem Serasa Experian, estado de origem Serasa Experian, consulta SPC, Serviço de Proteção ao Crédito de Rondonópolis. A autora, para comprovar a inclusão do apontamento, juntou extrato fornecido pelo CDL de Rondonópolis e a sentença impugnada reconheceu a legitimidade passiva da Associação Comercial para responder à ação ao entendimento de ser a responsável pela notificação prévia da autora quanto à inscrição do nome do cadastro de proteção ao crédito por não ter participado deste mencionado ato. É certo que qualquer associação ou Câmara de Dirigentes que sirva de banco de dados tem legitimidade para responder à ação de reparação de dano decorrente da falta de notificação do nome. Tal. Entretanto, no caso, a autora não demonstrou, vale dizer, não juntou comprovação de que a negativação tenha ocorrido por ordem da requerida. São Paulo, que, aliás, aduz ser empresa diversa da que negativou o nome da autora, vale dizer, Serasa. Quem fez a negativação foi a OI, e a OI que apresentou diretamente no Serasa o nome dele que fez a anotação. E não sei por que razão acionou isso aqui. Exatamente. Aí, o que E a orientação desse tribunal é no sentido de que a míngua de comprovação de que a Associação Comercial de São Paulo tenha procedido à negativação ou prestado alguma contribuição para a inclusão não responde, portanto, pela ação. Ela E a é orientação da ilegítima, eu primeira concordo. Câmara e tal. Curso concordo. desprovido por Então unanimidade. tá por aí, Ela é né? ilegítima. É. Serginho. Mas esse trem aqui é... Cursos Banco do Brasil e José Messias? Ai, cadê? Sumiu. Não entreguei. Tá aqui o 22. São 3. Banco do Brasil, tá. Então vamos ler lá na parte dispositiva. Dou provimento ao recurso interposto pela Aliança do Brasil, Companhia de Seguros, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado. E de consequência, julgo prejudicado o recurso interposto por Banco do Brasil. E cadê o da mulher? E também da... E também julgo prejudicado o de Cleuci Terezinha Schaefer. E aí eu peço para arrumar. Aquele Serli. 37 da pauta. Todo apelação. mundo me confunde. Não, é porque. Olha aqui, olha o nome da mulher que nós estamos falando aí. Vê. Vi, Cleuci. Não é isso? Cleci, por isso que. Desembargadora Serli, o 37 da pauta, multicópias, indústria gráfica, embora na verdade seja o contrário, né?
Tem. E apelado problema. Nishida e Nunes Limitada. 37 da pauta. Mas eu perdoo sempre. 37. Arrumar. É, porque tem que ver. Eu tenho que arrumar. O 37, desembargadora, assim, multicópias e Nishida e Nunes. Recurso provido. Ação de cobrança, acordo Recurso celebrado provido por unanimidade. Agora vamos arrumar esses aqui todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Se Deus te ajudar, Deus vai te ajudar. Cláusula Neucredere.